Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Unifip, o nosso espaço de interação, comunicação e informação. E hoje a gente traz um assunto que é bastante pertinente para quem está aqui na faculdade, mas também para quem é da comunidade que se beneficia dos nossos projetos de pesquisa e principalmente dos nossos projetos de extensão. Então, ensino, pesquisa e extensão, esse tripé que é a base da educação superior, é o nosso tema de hoje. E a gente recebe aqui a pró-reitora de pós-graduação do Unifip, a professora Milena Nunes. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Mivan. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui falando com você e falando com esse público, né, que acompanha aí nas redes sociais o Unifip. A gente que agradece. Também está aqui com a gente Flávio Franklin, que é coordenador de extensão, coordenador da COEX. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Mivan. Gostaria de saudar, agradecer pelo convite, né? Pelo convite, pela oportunidade. Saudar nossa pró-reitora, saudar a Mahala e saudar para vocês que estão aí do outro lado, né, da tela, nos assistindo, nos acompanhando, prestigiando esse momento importante. Espero que a gente hoje possa bater um bom papo sobre esse tema tão importante, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Pois é. E também para finalizar, para fechar aqui nossa bancada, está com a gente Mahala Hani. Tá aqui de volta, porque quando a Mahala esteve aqui a primeira vez, ela disse que ela era engajada nos projetos de pesquisa, de extensão, e enfim, agora ela tá aqui para contar como é essa experiência. Tudo bom, Mahala? Tudo bem, bom dia, Mirvan. Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, é uma honra. Como eu falei naquele dia, são coisas que eu gosto demais, que me ajudaram muito na graduação, e é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês também um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Como esse tripé, digamos assim, ensino, pesquisa e extensão, é considerado essa base da formação, queria começar sabendo, tanto de Milena quanto de Flávio, qual o peso desses projetos, de participar desses projetos, né, na formação dos nossos alunos? Então, Mivan, né, como foi colocado aí para a gente agora, né, que o ensino superior ele é marcado por esse tripé, né? Não dá para fazer, né, tá na universidade, tá na academia, sem estar envolvido em atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, né? E aí o que é que a gente fala muito sobre esse envolvimento? Na verdade, o que a gente tem visto muito é que quando o aluno está envolvido em atividade de pesquisa e extensão, ele acaba desenvolvendo ainda mais suas competências, né? Então, a gente tem vários estudos, Mivan, que colocam que o aluno que é envolvido nesses projetos, ele fica mais habilidoso, ele tem gestão do tempo, ele desenvolve competências relacionadas à questão do se comportar numa apresentação, por exemplo, desenvolve habilidades de comunicação, enfim, né? São muitos ganhos. Esse é o ganho mais pessoal, né? Se a gente for para o ganho do currículo, né? Então, a gente tem aí uma potencialidade gigante, porque principalmente para aquele aluno que ele está antenado, né, com as questões de concursos públicos, né? Então, a gente sabe hoje que os concursos públicos, eles têm uma pontuação muito grande nessas atividades. Então, porque o projeto de pesquisa e extensão, ele gera publicação científica, né? E esse peso da publicação científica hoje é muito grande, né? Então, a gente fala muito lá na medicina, né, que antigamente a gente tinha um perfil de aluno que ele não estava preocupado com o que ele produzia na academia, ele estava preocupado com as clínicas, né? E hoje a gente já vê um movimento diferente por conta dos editais de residência médica, por conta dos processos, né, seletivos, em que cada vez mais, né, essa produção científica ela é cobrada. Flávio, essa questão da produção científica, o quanto esse incentivo, ele realmente é importante. A gente já teve aqui outras conversas que a gente sempre chega nesse assunto de produção científica. E o Unifip ele, tem esse viés de incentivar os alunos, não é isso? E isso, Mivan, é importante reforçar realmente que o Unifip, né, sempre teve, não é de agora, essa preocupação em não deixar o aluno restrito apenas à sala de aula, né? A professora Milena muito bem pontuou os benefícios, né? Então, a gente vê que o aluno Unifip, na prática, ele vai além da sala de aula, porque ele tem a oportunidade de participar de projetos de pesquisa de extensão que culmina em produção científica. Então, a gente percebe realmente o seguinte, a gente tem aí algumas informações reais
Mivan, que o aluno que faz um projeto de pesquisa, pesquisador extensionista, quando ele vai para o processo de seleção para mestrado, doutorado, né, ele é diferenciado. Ele vê a questão porque ele chega com pontuação maior, ele chega com experiência, expertise na escrita científica. Então, a Unifip, ele prepara o aluno, de fato, para sair da instituição e para um mercado aí exigente, que a gente sabe hoje que em dia esse contexto socioeconômico que a gente vive hoje, o aluno é exigido demais, então a Unifip prepara esse aluno. É uma instituição de excelência, né? Então a gente vê que a produção científica, de fato, que hoje nós temos um portal de periódicos, né? Um portal de periódicos, congrega revistas de grande qualidade, com Qualis, B1, com DOI, revistas indexadas, então o aluno tem a oportunidade de, dentro da instituição, ele ter acesso a periódicos que vai proporcionar uma publicação, uma produção científica. Então, hoje é fato, a gente percebe que o aluno Unifip, ele está produzindo, a gente percebe lá no dia a dia das nossas tarefas que ele está envolvendo mais com produção científica, e isso faz a diferença lá fora, né? Ele não fica restrito à sala de aula. E aí, Mivan, só fazendo um acréscimo aí na fala de Flávio, desde 2022 que a gente teve uma mudança no regimento institucional, né, da pesquisa e extensão, e a gente colocou como condição, né, sine qua non para esse processo, que todos os projetos de pesquisa e extensão que a gente tem, ele precisa gerar, no mínimo, uma produção científica. Né? Então, o orientador dessas atividades, ele já tem ciência de que os alunos só serão certificados se automaticamente eles tiverem produzido, né, um artigo científico e publicado, né, ter pelo menos o aceite em uma revista indexada. Então, isso faz com que a gente extrapole, né, as experiências, né, que a atividade de pesquisa e extensão gera, também, né, dando esse gás aí, podemos dizer assim, né, essa turbinada no currículo dos nossos alunos e, obviamente, no currículo dos nossos docentes. Quem teve o currículo turbinado com isso foi Marhala, né, Marhala? Você está concluindo o curso de nutrição, não é isso? Sim. Me conta pra gente quantos projetos você participou, como é que foi essa experiência? Assim que eu entrei na universidade, lá em 2020, antes da pandemia, eu, com 17 dias, abri uma seleção para um projeto de extensão, que era o Doutor e Sorriso. E aí eu não fazia ideia do que era projeto de extensão, eu só me inscrevi. Mas fui lá. Só fui. E aí entrei no projeto e aí parou, porque toda a pandemia ficou online. E mesmo assim a gente conseguiu manter remoto as reuniões, mesmo sem poder ir na prática, a gente conseguiu manter isso. Então, assim, durante esses 2 anos que eu passei em casa, eu aprendi muito sobre extensão, mesmo que virtualmente, naquele projeto. E aí, quando eu voltei, eu já disse assim, eu gosto disso aqui, vou atrás de me inscrever. E aí, terminando agora, eu participei oficialmente de 3 projetos de extensão. Passei por um também, mas sem estar com certificação, porque a gente tem um limite, né? E aí eu falava com o Flávio, deixa. Mas eu terminei certificada com 3, passei 2 anos em um só. E participei de um projeto de pesquisa por 2 anos, que foi o mesmo, que é um projeto lá de nutrição, realizado no NUP, que foi uma experiência incrível, porque assim, eu nunca tinha trabalhado em laboratório, com ratinhos, e eu nunca pensei que na nutrição eu fosse ter essa oportunidade, né? Então, assim, quando surgiu a oportunidade, eu me inscrevi. Foi um desafio para mim, como estudante, e como pessoa também. E terminei com esses 2 anos em projeto de pesquisa e os 3 de extensão. Facilitou para você a questão da produção, por exemplo, do TCC, pelo fato de você já ter... Muito. Quando você estava falando, Milena, eu estava pensando justamente nisso. Quando eu entrei, todo mundo falava, o terror do aluno é o TCC. E a gente já chega com aquela imagem de, meu Deus, vai ser agora o TCC. E eu achei muito tranquilo, foi muito tranquilo, assim. Foi desafiador porque, devido às experiências que eu tive na extensão, eu quis fazer de campo. Então, eu saí mesmo da faculdade para fazer o TCC, que é uma coisa que já é um desafio, né? Porque a gente tá ali, é a hora que a gente se solta e vai sozinho para campo. Mas eu achei muito tranquilo a questão da escrita. Eu já tinha tido essa experiência com os projetos de pesquisa, com os de extensão, que quando a gente voltou já estava nessa nova regrinha de ter que publicar. Então, foi muito tranquilo. Eu achei o TCC, eu falo para todo mundo, assim, se tivesse outro, eu faria tranquilamente, porque eu gostei de fazer. Mas porque eu aprendi muito, assim, não foi fácil no começo. Eu lembro que o primeiro resumo que eu publiquei em um congresso, eu não tinha feito ainda projeto de pesquisa, nem estava na prática de extensão, estava acabando de voltar. Foi até naquele seminário de Direitos Humanos que tem aqui na FIP.
E eu nunca tinha feito um resumo na minha vida, né? Aí eu vi o edital, falei, vou publicar. E aí a gente fica com medo, né? Eu nunca fiz, como é que vai ser? Eu falei, mas tem que ter a primeira vez. Então foi a partir desse que eu comecei a fazer, e aí foram surgindo, e aí os projetos foram me ajudando a desenrolar, e hoje é bem mais fácil. Mahala falou do Doutores Sorriso, que é um dos projetos mais antigos, né, que nós temos aqui na instituição. Quais outros projetos nós temos hoje em andamento que vocês podem destacar para a gente? Nós temos hoje, Mivan, 47 projetos, né? Entre os projetos que são realmente, que foram aprovados em edital e também os projetos voluntários, porque o que é que a gente implementou, né, na parte de pesquisa e extensão institucional? Como a gente tem limites, né, até limites que são previstos em regimento, a gente tinha também alguns projetos que eram interessantes e que a gente se perdia, né? Então, a gente criou essa cultura também do voluntariado na pesquisa e extensão. Então, hoje nós temos 30 e poucos projetos que são, né, que foram aprovados em edital, e nós temos os projetos voluntários, tão bons quanto, né, os não voluntários. E a gente acaba tendo projeto, lógico, porque isso também faz parte do processo, né, de gestão e de organização da instituição. Nós temos projetos em todos os cursos, né, alguns mais antigos, como o Doutor Sorriso, o próprio projeto de suporte básico de vida, que leva essas orientações, né, para a comunidade, principalmente a comunidade escolar, né? E nós temos projetos pontuais que acontecem, né, em todos os espaços da Unifip e fora Unifip, né? Eu atualmente estou com 3 projetos de pesquisa, um efetivo e 2 voluntários. E aí, falando de forma pontual, né, sobre esses meus, né, eu tenho um projeto de pesquisa que ele tem 16 alunos, Mirvan. Então, assim, olha, né, a capilaridade desse projeto, né, que consegue aí, né, envolver o máximo de alunos, porque uma coisa que a gente tem, né, de vantagem, né, Flávio, é não ter limite de aluno participante, né? Quem determina a quantidade de aluno participante é o próprio professor, diante das atividades que ele vê, né, necessária aí, né? Então, você consegue ter aí um engajamento, né, como a Mahala colocou, né, muito grande, e cria essa cultura de participação, né? Eu aqui como professora de TCC, assim, me deliciando com a fala de Mahala, né? Dizendo, ai, meu Deus, né? Que coisa boa chegar aqui no podcast, né? Ouvir falar da importância da pesquisa e da extensão desse envolvimento desses alunos para chegar no TCC, né? E escrever tão bem, porque realmente, né? Então, o aluno que ele está envolvido nisso durante o curso, ele chega no TCC, não tem trabalho, né, Mivan? Acaba sendo um privilégio, né? Tanto que ela foi ousada, né? Vou fazer pesquisa de campo, né? Para mudar um pouco isso. Então, nós temos hoje, né, o projeto que também é muito conhecido, Saúde Mulher, né, Flávio? Que é um projeto da enfermagem, né? Que tem esse acompanhamento aí, né? Para esse público, né, feminino adolescente. Então, é um projeto de extensão, né, que tem muitas atividades. Então, vez por outra, a gente tem acompanhado, né, como ela tem impactado justamente para esse público, porque a gente vive numa região que, culturalmente, esse diálogo mãe e filha, né, não é um diálogo muito aberto por uma questão cultural, né? Então, ainda existe aquele tabu, né, da mãe falar com a filha essa questão de sexualidade, né? Então, assim, o projeto ele tem essa capacidade, né, de orientar, né, de trazer debates importantes que nem sempre a mãe consegue ter, né, tranquilamente com sua filha em casa. Flávio, Milena colocou aqui o projeto do curso de enfermagem, Mahala participou dos projetos de nutrição, mas também tem projetos interdisciplinares, né? Que envolvem alunos de vários cursos. Exato. A gente tem, assim, a grata felicidade de ter muito aluno envolvido, né? Eu me lembro que no começo, antigamente, a gente percebia, assim, um baixo engajamento do alunado, né? Para procurar os projetos de extensão. E Mahala é testemunha que, né, as seleções são bastante concorridas, né? O pessoal se envolvendo, tem gente querendo participar de vários projetos. Então, a gente percebe que, de fato, o alunado do Unifip, hoje em dia, ele tem mais essa busca, né, de participar. Então, a gente tem, por exemplo, projeto, a exemplo dos Doutores Sorriso, que é o mais antigo, inclusive, instituição, ele é o mais
perene, ele está há muitos anos e ele, por exemplo, ele pega alunos de diversos cursos, né? Então, muitas vezes ele tem um aluno que tem no curso X, vai para o curso Y, envolve ali e promove a interdisciplinaridade. O bom é isso, né? É conhecimento, é uma mistura de conhecimentos, é muito aprendizado, né? Você não fica restrito à sua área, você debate com outros alunos, outros saberes, outras experiências. E a gente reforçando também que a extensão hoje em dia é visível, a extensão hoje ela acontece de fato impactante, né? Aproveito a deixa de dizer que a universidade tem essa função social, né? De contribuir, impactar socialmente com a comunidade e a gente fala, que é bom, isso é positivo, né? Da parceria com a responsabilidade social. Era exatamente isso que eu ia jogar para você. Né? Qual é essa relação entre extensão e responsabilidade social? Pegando essa deixa da extensão, que um dos propósitos iniciais é você diagnosticar uma comunidade, um problema, uma necessidade, né? Então, essa anamnese social, chama-se anamnese social de o professor colocar os seus alunos para identificar ali um problema e atuar de forma impactante, que gere um impacto social, a instituição de fato acontece. A gente tem aí, a professora Milena muito bem lembrou do projeto do curso de enfermagem, né? A gente tem vários aqui, eu não vou citar todos porque não teria tempo, né? Mas, por exemplo, a gente tem projetos que vão desde comunidades carentes, projetos que atuam em instituições de saúde, né? Os alunos vão lá e fazem, contribuem. Nós temos projetos em UPAs, temos projetos em hospitais. Então, assim, a gente vê que a diversidade, né, de saberes que esses projetos de extensão têm impactam positivamente. Não posso esquecer de citar a professora Roberta Trindade, que tem essa parceria com a gente, que faz esses planejamentos com a gente de um projeto que vai para uma praça, né, que atua, tem contato com a comunidade, né? A gente tem, por exemplo, projeto que não podemos esquecer do nosso primeiro projeto internacional, que é o projeto do curso de Direito Rousseau. Eu estava pensando nele agora. Professor, né? A conexão de vocês. Arnaldo Sucuma, a conexão aqui é show. Arnaldo Sucuma que nos deu a grata felicidade, através do curso de Direito, de fazer uma ponte com Guiné-Bissau, né? Então, a gente já tem um projetinho lá fora, assim, dos olhares do Brasil, né? Então, a gente tem essa... Então, mostrando que a Unifip está funcionando, o projeto está funcionando, e que esses alunos são os maiores... Então, ganha todo mundo, né? Ganha a comunidade, porque a comunidade ela é impactada socialmente. A gente tem relatórios que comprovam isso, né? Ganha o aluno, que aprende, que executa, ganha a instituição, que está dentro do seu papel social. Então, reforçando que, realmente, a título de números, nós temos 15 projetos de extensão remunerados e 7 voluntários, né? Então... são projetos que desde a área de saúde, das engenharias, né, da social direito, então são diversos projetos. E não esquecendo também dos nossos mais recentes, professora Milena, ingressantes, que foram os cursos de letras e pedagogia, né? Isso. Que entraram recentemente no processo seletivo. Então, a gente hoje tem todo um vínculo com todos os cursos da instituição. E aí eu acho que é importante a gente colocar, né, Flávio, letras e pedagogia estava à margem, né, da pesquisa e extensão, era uma inquietação nossa da Pró-Reitoria. E a gente teve, acho que nós saímos da zona de conforto quando um aluno nos procurou, né, Mivan? Mandou um e-mail para mim, né? Até brinquei, que eu digo, meu Deus, né? Ainda é o aluno de letras, né? Pela escrita, pelo zelo, pelo cuidado e pela inquietação de se sentir desprivilegiado, né? Em relação a não poder estar envolvido diretamente em atividades de pesquisa e extensão do curso. E aí, esse chamado do aluno, porque isso também é uma preocupação do Unifip, né? Ela escuta, né, a comunidade acadêmica, né? E aí, né, a partir desse e-mail, que gera uma inquietação nossa, né, Flávia? A gente sempre falava da importância de pedagogia e letras estarem também nesse grupo, e a gente levou para a Pró-Reitoria de Ensino e Acadêmica, né? Dialogamos e instantaneamente a gente né, acolheu a demanda, porque letras e pedagogia, eles iam ser extintos, né, Mivan? Então, Sim. Por isso que já estava tendo um pouco esse desmame, mas graças a Deus que agora essa realidade não nos pertence. Né? E aí a gente retomou. Então, assim, a importância do aluno, porque não é só o aluno ver o edital, né, e querer participar, mas também de fazer com que a gente repense alguns processos internos, né, que mobilizam essa área, né, a parte de pesquisa, de extensão e de ensino aqui na Unifip. Nesse caso, uma iniciativa até de cobrança mesmo. Isso. Ei, nós queremos aqui também participar. Essa questão que vocês colocaram da interdisciplinaridade, né?
por exemplo, nos cursos de saúde, é importante porque muitos profissionais, como o nutricionista, o enfermeiro, enfim, às vezes chegam no mercado de trabalho e precisam trabalhar em equipes, né, multidisciplinares e já trazem... É isso que eu quero saber de Mahala. Como é que você se sente, assim, já às portas do mercado de trabalho? Como é que você se sente, assim, essa sua preparação? Vocês estavam comentando sobre eu pensando em um projeto que foi o último que eu me inscrevi, terminou agora, né? Mas é o Coeso, que é com a professora Thalícia, que não está mais na instituição. Mas antes mesmo de fazer parte do Coeso, eu fazia parte do Doutores. E aí teve uma ação do Coeso que... Eu conversando com alguns amigos, né? Eu me interessei, eu falei, eu vou falar com a Thalícia para saber se eu posso ir, conhecer. E aí a gente fez uma parceria do Coeso com o Doutores. E aí eles foram fazer as ações voltadas do Coeso. E o Doutores foi com aquele intuito de fantasiar de palhacinho e entreter as crianças e brincar. Então a gente pegou um vínculo. E aí desse dia eu falei assim, eu preciso fazer parte do Coeso. E aí me inscrevi. Mas antes mesmo de me inscrever, devido a essa experiência que a gente teve, a gente foi parar no Lauro Vanderlei, em João Pessoa. E aí a gente saiu daqui da instituição, foi para outra instituição para conhecer um projeto que se chama Terapia Assistida por Animais, que é uma coisa que está querendo ser implantada aqui devido a essa experiência que a gente teve lá. E aí foram pessoas... E aí muita gente perguntou, né? Chegou para mim e perguntou, o que você vai fazer lá, Mahala? Terapia Assistida por Animais, tu está fazendo nutrição. Eu recebi inúmeros directs perguntando se eu fazia veterinária, se eu tinha começado a fazer veterinária. E assim, eu acho que desses 5 anos de graduação, eu sempre comento isso quando eu vou falar do Coeso, foi a experiência mais linda que eu já tive aqui na instituição, porque foi uma coisa totalmente fora da minha bolha, com pessoas que fazem veterinária, com alunos de fisioterapia, biomedicina estava lá também. Então, foi bem inter mesmo, e a gente teve vários contatos com pessoas de outros cursos, como já é o projeto. Então, é muito rico isso. E aí, o Coeso, por exemplo, é formado por alunos de vários cursos. Então, a gente conhece as várias áreas, e aí eu tenho muita experiência comigo, né? Eu sempre comento que a extensão me fez evoluir nos 3 pilares. No acadêmico, porque me fez ter mais responsabilidade. Eu aprendi a ter mais responsabilidade, porque é corrido, a gente tem uma carga horária puxada, mas a gente consegue dar conta, porque a gente se responsabiliza. No profissional, porque eu aprendi a enxergar as outras áreas. Então, não é só a nutrição, tá? Eu vou ser nutricionista, mas eu tenho que olhar como um todo, não é só a parte da nutrição. Mas, principalmente como pessoa, eu acho que a gente tem um olhar transformador de tudo. Então, quando você sai da universidade, que vai para uma comunidade que você nunca tinha ido antes, independente de estar ali aplicando os conceitos da nutrição ou não, devido ao projeto em si, é uma coisa que jamais se iguala. Então, assim, eu vou sair daqui, com certeza, com outros olhos, dos quais eu não teria se eu não tivesse participado disso tudo. Mas vai sair daqui já pensando em participar dos projetos lá na UFCG, né? Com certeza. É muito bom. Foi uma experiência muito maravilhosa. E assim, Miva, eu fiquei aqui pensando na fala de Mahala, né? Essa questão da interseção, né, entre as áreas. E hoje a gente tem um diálogo muito grande falando sobre saúde única, Isso, né? Então, assim, quando a gente fala, a veterinária não se mistura com a nutrição, que não se mistura, né? Hoje, né, quem está mais antenado, né, com a novidade, digamos assim, o que é inovador na saúde, é entender que a saúde ela é única, né? Então, assim, às vezes um animal, né, que você tem em casa, você tem uma dermatite atópica, né? Então, por que essa parte, né, de preocupação com o animal não me preocupa? Me preocupa sim, porque ela também vai influenciar, né, o meu contexto de saúde, né? Então, acho que essa fala de Mahala, ela congrega realmente a importância dessas atividades, especialmente a extensão nesse cenário, que aí você consegue estar no local mesmo, né? E realmente, Mahala, eu tenho certeza que ela é transformadora mesmo, né? Então, muitas realidades que a gente está distante, né, a extensão, ela rompe essas barreiras, né? Então, ela faz com que a gente vá para lugares que a gente não imaginava ir, né? E como a gente aprende, né? Então, a gente hoje fala muito sobre... Eu falo muito para os meninos que o aprendizado ele é uma via de mão dupla, né?
Então, a gente aprende com vocês e vocês aprendem conosco. E aí, quando a gente vai para atividades extensionistas, tem um outro ator aí, né? Que é a comunidade. Então, quanto a gente aprende com a comunidade. Então, quantas coisas não surgiram para a pesquisa por conta de uma conversa com a comunidade. E só pegando essa deixa, eu vou citar só um exemplo rapidinho do que aconteceu com a gente já no COISA. O COISA é um coletivo de extensão justamente em saúde única, né? E logo, minha primeira ação, a gente foi visitar uma comunidade aqui em Patos, e aí são setores, né? Tem um setor da nutrição, da biomedicina, e aí a gente da nutrição sempre pensa, as pessoas pensam, a nutrição vai estar aqui, vai trazer aquela balança de bioimpedância para fazer a avaliação. E aí tem todo um planejamento, não é só fazer a extensão, a gente tem que planejar para fazer, a gente tem que conhecer, tem que fazer um diagnóstico. E aí nesse dia a gente pensou, não vamos fazer ação, vamos diagnosticar a comunidade. E aí cada grupinho de cada curso foi junto, e aí a gente pensou, o setor da nutrição parou e pensou, por que a gente vai levar a bioimpedância para aquela comunidade? Com o resultado, o que a gente vai fazer com isso? Não tinha o que a gente sentar e conversar em relação àquilo. Então, foi quando a gente parou e pensou, não vamos levar bioimpedância, vamos fazer outro esquema para que a gente consiga abarcar o que aquela comunidade realmente precisa. Vamos conhecer como é que a gente pode intervir. E aí, a gente fez isso, não levou essa bioimpedância, e aí todo mundo procurando, cadê a balança? Cadê a balança? A gente não vai fazer balança hoje. E a gente voltou novamente depois com orientações. Então, a gente levou informações sobre programas nutricionais que o SUS oferta, mas que por muitas vezes passa despercebido. E aí, como estudante, né, serviu para a gente conhecer mais sobre os projetos, que a gente vê por cima, mas não vai a fundo às vezes. Então, é uma troca mesmo. A gente aprende com o que aquilo está sendo vivido ali com as pessoas e eles aprendem um pouquinho, tem um pouquinho do conhecimento que a gente pode levar. Mivan, me permita pegar, deixa aqui, para não perder o foco da fala. Olha a importância que o Unifip tem hoje na comunidade, né? O que é a cidade de Patos e região sem Unifip e com o Unifip? A gente vê o seguinte, partindo do princípio do tripé do ensino, né? Da pesquisa, extrema importância, e é o reflexo que é a comunidade, que é o que o Unifip contribui de fato. Você começar a escutar depoimentos assim belíssimos, né, Breno? Como de Mahala e tantos outros que, infelizmente, porque até a questão geográfica não pode estar aqui presente, né? Mas eu os represento, né? Quando vê os relatórios, a gente tem, vocês talvez não tenham noção. Quando a gente pega o relatório, começa a visualizar as ações executadas, fotos e tal, da contribuição diversa que a instituição dá para a comunidade como um todo, né? Na saúde, na área social, na área tecnológica, nas engenharias e por aí vai, da educação. Então, a gente percebe o seguinte, como a comunidade é beneficiada. Porque, se a gente for olhar nos detalhes de cada projeto, de cada ação executada, né, faz a diferença. Porque a comunidade, muitas vezes, como vocês muito bem falaram, a professora Milena e Mahala falaram, que é identificar um problema ali e tentar resolver, né? Que a instituição, a universidade venha para promover um impacto social. Então, a gente reforçar que o Unifip, minha gente, hoje tem um papel muito importante social, viu? E, consequentemente, esse papel social faz a diferença na comunidade, porque a gente vive numa região semiárida, né? No sertão da Paraíba, e onde a instituição desse porte faz a coisa acontecer, né? Faz a coisa acontecer. Então, por isso que eu fico feliz com depoimentos, né, Milena, como de Mahala, que é a prova disso aí, né? Dessa questão do fazer acontecer, né? Vocês falaram agora há pouco sobre a necessidade dos projetos eles gerarem uma produção científica, né? Onde os nossos pesquisadores, os nossos cientistas publicam hoje aqui no Unifip, assim, né? Quais espaços nós temos, para deixar claro aí para a população? Revistas, periódicos? Tá. Hoje, se não me falha a memória, né? Porque a Unifip está crescendo também nisso. A gente tem hoje 7 periódicos, Mivan. E aí vamos lá contar quais são, né, Flávio? A gente tem um periódico que é de meio ambiente e saúde, né? A gente tem a revista Integração, que é a nossa revista junto com a Copex mais antiga, as duas. Né? Nós temos o Journal, que é o de medicina. Temos a Dentistry, que é a de odontologia, né? Temos a de enfermagem e temos a de direito, a JusFip. Né? Então, nesses periódicos, nós temos 3 conquales, que é a JusFip e a Integração, que tem Qualis B4, e temos a Copex hoje com Qualis B1.
A Journal, que é uma revista nova, ela só passou por uma avaliação Qualis, ela já ganhou na primeira avaliação o Qualis C, então a gente já saiu do anonimato, né? E já temos Qualis C. Mas todas as nossas revistas são indexadas. Então, a gente tem... Eu não vou conseguir dizer quais são todas as indexações, porque nós já temos várias, né? Mas nós tivemos esse cuidado de, né, solicitar a indexação de todas elas. Então, como o Qualis vai ser extinto, né? Então, esse é o último triênio do Qualis. Então, a indexação é quem vai realmente fazer a diferença nas nossas revistas. Então, nossa comunidade, ela pode gozar desses nossos periódicos, mas a gente sabe que, né, a gente tem uma cartela, um cardápio de periódicos muito grande em nível de Brasil e internacionalmente. Então, nossos pesquisadores, né, nossos estudantes e professores, eles não publicam única e exclusivamente na nossa revista. A gente até incentiva que seja externo, né? Então, para não ter conflito de interesse, né? Então, mas a revista ela é aberta para a comunidade externa, né? Então, a gente tem recebido trabalhos da Amazônia, de Alagoas, de São Paulo, né? Então, assim, hoje a gente tem tido um fluxo muito grande, tanto que a gente precisou fechar, inclusive, a Copés, porque a gente estava com uma demanda tão grande. Lá de artigo, né? Deu uma represada, porque a gente não estava conseguindo, né, em tempo hábil, né, dar o feedback esperado. Então, acho que a gente cresceu nisso também, né? Junto com nossas revistas, eu acho que também é importante a gente colocar que a FIP ela criou um repositório também, né, para os TCCs, que era, né, era um gargalo que nós tínhamos, e aí com uma das visitas do MEC, aí eu conversando com um dos avaliadores, eu fiquei com aquilo na cabeça de já vamos resolver, né, essa demanda institucional, porque antigamente nosso repositório ele era limitado e acabava que o acesso não era tão facilitado para a comunidade externa. E nós temos trabalhos lindíssimos, né, que precisavam realmente ter essa visibilidade externa. Então, a gente também criou um repositório que é vinculado, né, aos nossos periódicos. Então, a gente tem crescido muito dentro desse cenário, porque eu acho que isso é uma avaliação importante para a gente, Mirvan. Hoje, a avaliação do MEC, 40% da avaliação do MEC é produção docente, você acredita? É corpo docente. Então, assim, mais do que, né, envolver a comunidade, a gente precisa mostrar que a gente consegue atender todos os requisitos. Por isso que a Unifip é 5. Isso. Então, nota 5 de avaliação. Isso. Só explicando aqui para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, né, nos assistindo, enfim, quando Milena coloca esse conceito 5, isso faz parte de uma escala de avaliação, né, do Ministério da Educação, que exatamente vai de 1 a 5, e nós alcançamos esse ano o conceito máximo, tanto no Unifip Patos quanto no Unifip Campina Grande. E esse é um motivo de muito orgulho para todos nós. Com certeza. Me permita pegar deixa aqui, que uma informação adicional também muito importante. Quando a gente percebia antigamente que os periódicos da instituição eram, assim, existiam, mas eram soltos. Muitas vezes a gente escutava até a reclamação de não ser fácil a sua localização. Então foi criado um portal de periódicos, organizou a estrutura, o arcabouço do portal. E outra coisa boa também, a questão do cadernos de eventos, né, Milena? A gente percebia antigamente que os eventos que acontecem na instituição ficavam aquelas produções soltas no meio de uma revista. Então foi feita uma organização, criado um caderno de evento que congrega tanto os anais dos eventos da Unifip Patos como de Campina Grande. Então até nessa questão também das produções científicas dos eventos, a gente teve esse cuidado de fazer uma coisa bacana, organizada, para poder não ter problema de localização. Eu me lembro que antigamente a gente escutava assim, professor Flávio, né? Aqueles anais do evento, onde está, né? Aí eu senti uma certa dificuldade. Hoje em dia, eles vão lá e encontram bem certinho, né? Bacana, no local fácil, para botar nos seus respectivos currículos, né? Isso outro reforço também importante. A senhora Milena fez uma fala muito importante,
que é a questão de que antigamente eu percebia muito assim, sabe? Chegava um professor do Unifip e dizia, professor Flávio, eu queria botar um artigo aqui, mas não tem qualis, não sei o quê. Aí eu senti uma certa resistência, então meio que a gente tinha que meio que Conquistar. O poder do convencimento. Rapaz, bote aqui, se você não coloca, a gente não cresce, né? Isso. Aí a coisa mudou de chave, deu uma virada de chave, viu? Quando a gente conseguiu o qualis, começou a indexar a revista, aí foi chovendo. Professor, é para publicar. Aí quando começou a sair para publicação de Pernambuco, eu digo, olha, a gente tá saindo da Paraíba. Aí começou a chegar do Pará, aí começou a chegar Rio de Janeiro e São Paulo. Aí disse, mas rapaz, tá vendo que agora a gente tá sendo visto lá fora, né? Ou seja, então a Unifip ganha esse... E também, eu estava observando esses dias também, a gente tem uma ferramenta lá que a gente visa onde está sendo visualizado nossos artigos, né? A gente está sendo visualizado, inclusive, fora do país, né? Estados Unidos, Grã-Bretanha, né? Então, a gente tá... Alguém se interessando lá porque a gente produz aqui, né? Então, estudos aqui. Então, isso é bom, né? Toma um patamar internacional, né? A gente está se encaminhando para o final aqui da nossa conversa, do nosso episódio de hoje do podcast. Eu queria que vocês fizessem aí uma avaliação, Milena, Flávio, sobre o andamento, né? A gente vê o quanto evoluiu, né? O quanto vocês vêm trabalhando para deixar esse processo de pesquisa e extensão mais organizado, mais próximo dos alunos, dos professores. Enfim, como é que vocês avaliam esse momento hoje do Unifip na pesquisa e extensão? Eu acho que Mivan, até pelos nossos números, né? Então, a gente tem hoje 15 projetos voluntários, né? Então, ou seja, são projetos que o professor ele não recebe financeiramente, mas que ele quer Tá lá produzindo. Então, acho que esse número ele já é, né, um bom reflexo, né, do que a gente tem conseguido fazer na Unifip, do incentivo, porque não é só o valor que a gente recebe, isso, lógico, é ótimo, né, quando a gente pensa em salário, mas eu também falo muito que o professor, e aí eu vou fazer uma fala primeiro para o professor que ele está, né, envolvido na pesquisa, ele cresce muito curricularmente, né, então, assim, o salário, eu digo que ele é um bônus, né? Então, ele é um bônus para você, mas o que a pesquisa e a extensão promove é muito maior, porque vai ser para a vida. E aí, de forma prática, né, a gente até brinca quando Mahala falou assim, era o projeto da professora Thalícia. Thalícia é o resultado da pesquisa e extensão, né? Então, Thalícia, ela passou num concurso recentemente, a gente perdeu, né? A gente até brinca que a gente dá né, a turbina, né? O currículo dos professores e eles nos abandonam, né? Thalícia é o exemplo vivo agora, recente, né? E aí Thalita até mandou, né, para o nosso coordenador de pesquisa, dizendo assim, eu devo esse concurso, né, à produção Unifip, né, que o currículo dela fez total diferença no processo seletivo. Então, assim, lógico que a gente não prende, né, o nosso corpo docente, pelo contrário, a gente quer que eles cresçam muito, e a gente tem visto isso na prática, o nosso trabalho de formiguinha, que é bem desafiador, Mivan. Ainda existe a cultura da não produção científica, né? Então, porque realmente a rotina docente ela é muito desgastante, né? Então, a gente leva muito trabalho para casa. E fazer pesquisa é em horário livre, né? Então, assim, você tem ideia, eu me reúno com meus estudantes de pesquisa no sábado, às 5 horas da tarde. Porque é o horário que cabe na agenda de todo mundo, né? Então, estamos lá, gente. Dia 2, dia de finais, estava eu me reunindo com os meninos, né? Mas, assim, é muito, muito bom você ver o resultado e o engajamento. Então, a gente que é docente tem responsabilidade com isso. Então, é isso que a gente tenta, né, trazer para os nossos professores. E isso acaba refletindo, por exemplo, num relato desse que Mahala trouxe, né, da importância que essa atividade teve para ela enquanto estudante acadêmica, né, e para a vida, né, depois. Então, acho que falar um pouco do professor, deixar a Flávia agora falar, né, dos ganhos para os acadêmicos. Não podia esquecer de uma informação também para falar a questão do avanço que a gente tem do ponto de vista de pesquisa e de extensão, não esquecendo da curricularização. Nós sabemos a nível de Ministério da Educação, a nível de MEC, né, que teve uma resolução aí de CNE 2018, né, que preconiza que a grade curricular
do curso de graduação, né, tem que minimamente conter 10% de extensão nas suas disciplinas na grade curricular, né? O Unifip, novamente, né, atualizado, em consonância com as normativas aí do MEC, incorporou isso. Então, a gente hoje está assim, dando assim, os pontapés iniciais, né, junto aos cursos de graduação do Unifip, para aquela parte de 10%, minimamente falando, da sua grade curricular, ser desenvolvida atividades de extensão dentro do seu curso. Então, a gente já vê que a extensão está começando a ganhar mais força, porque agora é curricular, né? Está lá na grade curricular. E a gente está no trabalho eu até costumo dizer às pró-reitoras que a gente está no trabalho de, em cada coordenação, sentir cada coordenação, como é que está sendo desenvolvido isso. A gente não finalizou a ida a todas as coordenações. Agradeço aqui as que já me receberam por enquanto. Lá a gente vai observando, a gente tem um modelo de relatório, né? Ou seja, para cada extensão, cada curricularização de extensão desenvolvida, o professor evidenciar no relatório. A gente chama de documento 1, documento 2. Documento 1 é o projeto para iniciar o semestre. O professor da disciplina curricularizada coloca que vai ser desenvolvido. E no final a gente pede o documento número 2, né? Que é o documento dizer o que ele conseguiu, o que não conseguiu. E a gente vai começar a construir um banco de dados junto à COEX dessas curricularizações. Então, a gente está começando aí, tem curso que já está indo bem, estão começando agora, né? Então, a Unifip também está nessa questão da curricularização da extensão sendo desenvolvida, a gente está evidenciando isso no banco de dados. E assim, o ganho para o acadêmico, né? Ele vai para a pesquisa, vai para a extensão, ele só ganha. Eu digo aos meninos, professor, é bom, eu digo, não deixe de participar, não. Participe do projeto, você só ganha, né? Você só vai ter benefício, a sua escrita, a sua discussão, a sua vivência de mundo, sua percepção é outra. Então, a gente só diz assim, a instituição oferece, aproveite o que a instituição oferece, né? Até costumo dizer nos P1, né? P1, aproveite tudo que é laboratório, biblioteca, projeto, monitoria, aproveite tudo, porque a instituição tem muito a oferecer. Então, assim, é evidente, Mahala é a prova disso, né? De que os ganhos são inúmeros, né? Em vários aspectos, né? E aí, só para eu não perder o raciocínio, já que Flávio falou um pouco da resolução, minha fala agora é bem desafiadora na pesquisa, porque eu digo assim, gente, antigamente, né, a gente tinha a nossa pró-reitora acadêmica até dizia que a extensão era a prima pobre, né? E aí eu digo que hoje a prima pobre é a pesquisa. Então, nosso desafio, ele aumenta ainda mais, né? Então, para que a gente não deixe à margem a pesquisa. Então, o trabalho da Unifip é justamente isso, é fazer com que, de fato, o ensino, a pesquisa e a extensão, independente da carga horária, ela realmente aconteça e aconteça de forma que a gente dê visibilidade às três, né? Então, nosso desafio não acabou, né? Então, a gente tem essa preocupação. E eu acho que a gente só tem a ganhar mesmo, né? Então, a inquietação é algo que mobiliza a gente, né? Então, acho que a FIP ela vai crescer muito ainda dentro desse contexto e, enfim, nós só temos números positivos, esperando que eles sejam ainda melhores. Então é isso. Mahala, tua mensagem final aí para os alunos. Olha ali para a câmera e faça aí, dê o seu testemunho. Só uma coisinha que o Flávio falou, antes de deixar a mensagem, dos ganhos para o aluno. E, além de tudo isso, eu senti, pelo menos foi uma coisa minha, assim, particularmente, que me incentivou muito até a docência. Porque a gente foca muito na monitoria, né? Monitoria para quem quer ser professor. Eu não vejo assim, tipo, é uma junção de tudo. Então, quando eu participei do projeto de pesquisa, que foi um desafio para mim, porque a gente sai do ensino médio sem ter esse contato com pesquisa. Então, você falou dos feriados, o projeto de pesquisa que eu fazia parte, todos os dias a gente tinha que estar no laboratório, todos os dias. Feriado, São João, São Pedro, tudo, a gente tinha que vir. Então, é uma responsabilidade que a gente assumia. Quem vinha sempre era eu e uma colega, a gente se revezava ou vinha junta, porque tinha os procedimentos para ser feito. Então, a gente assume uma responsabilidade que, quando a gente sentava para falar com a professora, tava todo mundo falando na mesma linguagem. Eu digo, é sexta, feriado, sábado, domingo. E quando o professor quer abarcar realmente, ele faz acontecer. E eu acho que isso incentiva muito a gente acaba se inspirando, se espelhando e falando assim, poxa, um dia eu quero fazer isso também. Então, é muito importante. E de mensagem final, eu sempre falo, né, que eu escutei muito isso quando eu estava no ensino médio, que é uma coisa que eu acho que muitas pessoas escutam, que, mas universidade particular não tem incentivo. E eu sou prova viva de que tem. Agora que realmente a gente precisa ir atrás, a gente precisa buscar, conhecer. Muita gente fala assim, mas é colinha de professor.
eu acho que tem que buscar, sim, os professores. Você tem que estar na cola deles, perguntando o que é que está tendo de oportunidade, onde é que você pode se inserir, o que é que você pode fazer, até para descobrir o seu mercado de trabalho. Então, tem pessoas que não gostam de pesquisa, de extensão, nem de monitoria, mas uma hora você vai precisar saber para onde é que você vai. E eu acho que esse tripé ajuda bastante a escolher para onde é que você vai, porque foi nessas vivências que eu escolhi o que é que eu quero fazer na nutrição. Então, é muito importante, se engajem desde o P1. Eu não tive a oportunidade justamente no P1 até o P5, porque estava na pandemia, foi aquela coisa nova. Mas assim que eu voltei, mesmo sem entender de tanta coisa ainda de pesquisa, que a gente estava naquele, né, vai, não vai, de volta, não volta, eu fui atrás, procurei, e com esses 3 anos que eu fiquei aqui presencialmente, eu acho que eu estou levando uma bagagem grande, assim, de conhecimentos. Nunca é demais, então se eu tivesse mais tempo eu faria mais, com certeza. Mas é isso, e deixar o agradecimento à instituição, né, a vocês que fazem parte disso, porque realmente começa de vocês. E aí estendo o agradecimento aos professores que também tanto se dedicam para isso. E são vocês que fazem acontecer, né? Se não tivessem vocês, a gente não conseguiria. E se não existissem os alunos, a comunidade também não recebia esses benefícios. Então, é uma mistura de tudo. E é isso, se engajem, gente, procurem. Não é fácil, realmente, a gente tem uma carga horária puxada, mas no final vale a pena, porque quando você para e olha para trás, vê o que você conquistou e o quanto você mudou, se transformou nesses 5 anos, realmente vale a pena. Então é isso, tá dado o recado de Marralo, de Mileno, de Flávio também. A gente encerra, então, mais um episódio do nosso podcast Unifip. Reforçar o agradecimento a vocês. O nosso mesão está aberto para outras pautas, outros temas. A gente fica muito feliz em poder trazer o Unifip mais para perto da comunidade, na extensão, mas também aqui nesse formato novo de informar as pessoas, né, e deixar inteirado do que é que acontece por aqui. Para você que nos acompanhou, segue o Unifip nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, todos os canais, @Unifip Oficial. Aproveita e corre aí a playlist, tem muito mais conteúdo para vocês acompanharem. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Tchau.